Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O programa de hoje tem estreia. Preparamos uma série especial que vai mostrar o lado tecnológico dos Jogos Olímpicos que se aproximam. Atletas, técnicos, estádios, ginásios, público, personagens e palcos que compõem os Jogos. A união entre eles se dá, é claro, pelo esporte, mas há outro idioma comum a todos que participarão ou assistirão às disputas: a tecnologia. E a partir de hoje você vai saber como ela é decisiva, tanto na preparação dos atletas, quanto na criação da infraestrutura para abrigar os Jogos. A série Olhar Olímpico estreia hoje, mas antes você confere os outros destaques. Eles mudaram a história da telefonia, mas estão com os dias contados. Os chips de celular vão sair de cena. Veja o que vai substituí-los. Especial para você que tem uma Smart TV. Hoje o caminho das pedras para usar seu aparelho como um verdadeiro videogame. Muito além do Facebook. Preparamos um grande painel com as principais redes sociais da internet. Não faltam opções para atender diferentes necessidades. O Olhar Digital Plus está começando. As redes sociais se multiplicaram nos últimos anos. Tem para todos os gostos e finalidades tantas que dá até para confundir. Pensando nisso, preparamos um grande painel com as principais características de cada uma. Afinal, tem muita coisa bacana rolando no mundo virtual, além do Facebook. Confira! Provavelmente você até já faz parte de alguma delas, ou de várias. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Google+. Bom, é a opção que não acaba mais, né, quando o assunto são redes sociais. O conceito de rede social começou muito antes de todos esses canais aparecerem. Desde o princípio, são ambientes virtuais onde as pessoas cultivam relacionamentos. Para mim, rede social é algum lugar que eu coloco minhas ideias e outras pessoas vêm. E eu consigo ver ideias de outras pessoas também. É uma exposição da nossa vida e realmente é uma interação com os demais. É isso que eu entendo por rede social, que ajuda no trabalho e, claro, ajuda na nossa vida social, né? Nós brasileiros temos uma afinidade enorme com redes sociais. Números falam por si só. Com 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo, o Facebook, a maior e mais consistente das redes, conta com 92 milhões de brasileiros cadastrados. No Twitter, o Brasil também está entre os países com maior número de usuários em todo o mundo. No LinkedIn, buscando relacionamentos mais profissionais, somos 20 milhões, terceiro lugar em nível mundial. Então, nós temos outras redes, mas o que acontece assim, por que se fala muito do Facebook? Porque o Facebook é uma rede social horizontal, quer dizer, ela te permite fazer tudo, ela te permite postar uma foto, postar um vídeo, conversar com um amigo. Então, ela, como atende todos os fins, ela acaba sendo uma rede muito comentada e muito usada. Analisando o cenário geral, o Twitter continua forte por aqui, mas o microblog, que já teve 330 milhões de usuários, hoje caiu para 305 milhões de inscritos. Uma debandada forte. No ar desde 2006, o Twitter é sem dúvida a rede social que passa pela maior provação hoje em dia. Fala-se da barreira dos 400 milhões, né? Ele não chega, ao contrário, está diminuindo. Para uma rede social, isso é um problema muito sério, porque o modelo de receita baseado em publicidade também está muito conectado ao volume de usuários que você tem. Se diminui seu volume de usuários, também compromete a tua receita. Então, isso é muito sério e o Twitter vai ter que encontrar um caminho. Que ele está se assemelhando ao Facebook, está, em termos visuais, em termos de interface. A última mudança foi assim, notável, como, né, fez um layout muito semelhante, sim. A Larissa ainda usa e gosta bastante do Twitter, principalmente para ler notícias durante o trabalho.
mas ela também é daquelas que perde o controle com redes sociais. Falta tempo para administrar tanto perfil. Além do Twitter, ela está também no Facebook, Instagram, LinkedIn, Foursquare. Eu tenho conta em quase todas as redes sociais, eu nem lembro do nome de todas. Por exemplo, blog, blogger, flog, como é que era aquele de foto? Fotolog, que saiu e voltou. Nossa, todas. Twitter hoje é o meu principal canal de informação de notícias. Não são nem as agências de notícias, é o Twitter. O Fernando é mais prático. Como todo bom brasileiro, ele experimentou quase tudo que apareceu de rede social por aqui. Usou bastante o Twitter no início para aprender a ser mais sucinto e se limitar aos 140 caracteres, mas abandonou. Para ele, Facebook e Instagram são mais do que suficientes. Recentemente, ele criou o perfil Gordenúncia, que dá uma bronca virtual em quem escapa da dieta. A mistura de brincadeira e conscientização vem fazendo sucesso no Instagram, sua rede preferida. O Insta, ele é um pouco mais estético, é a foto pela foto. Eu acho que ele funciona mais assim. O Snapchat, dominado praticamente pelo público adolescente, vive um bom momento e está em forte alta no Brasil e também nos Estados Unidos. Aliás, numa pesquisa recente, a rede do Fantasminha aparece como a preferida dos adolescentes do Tio Sam. Mas, ao que tudo indica, não agrada o pessoal, pouca coisa mais velha. Uma rede social muito superficial, né? Porque ela é efêmera, o que aparece ali já era. Eu gosto de consultar coisas, sabe? Eu gosto de lembrar post, muita coisa de referência que eu pego vem também de rede social, então eu gosto de olhar para trás e essas redes sociais não me pegam muito. Eu uso, eu acho muito legal, mas eu realmente acho que é exposição demais, sabe? Eu uso mais para vasculhar a vida alheia mesmo. Eu não uso, eu não posto vídeos nem nada. Já acho também um canal interessante para quem sabe usar. Não vamos ignorar. Talvez alguém aí tenha perguntado: e o Google Plus? Bom, nós fizemos a mesma pergunta. E o Google Plus? Aliás, a gente até tentou encontrar algum usuário ativo na rede social do Google, mas nós não encontramos ninguém, ou pelo menos ninguém disposto a se declarar usuário ativo do Google Plus. Talvez o trauma do falecido Orkut ainda assombre os ares do Google. O Google Plus, ele vem meio que para corrigir isso. Ele tinha essa missão, né, de ser um vencedor num novo universo de redes, etc. Usar um pouco de tudo que o Google já tinha, mas chega muito atrasado. O Facebook tinha dominado um espaço muito grande. É muito difícil. Então ele chega com a mesma ideia, ele não tinha nenhum diferencial que você pudesse falar, olha, o Google Plus tem isso que o Facebook não tem, ou isso é diferente, é melhor. Então as pessoas, para abrirem outro canal em outra rede ou deixarem uma rede para outra, você tem que ter um apelo muito significativo hoje. Eu acho muito difícil o Google Plus vencer por conta desses fatores que eu estou te dizendo. Ah, e o Tinder, hein, pessoal? Ninguém aí quer falar nada, não? Já usei, mas hoje não uso mais. O Tinder é bizarro, porque hoje eu não uso mais, estou namorando, mas o que você encontrava lá era desde propaganda de, sei lá, de Herbalife, de nutrição, até pessoas muito bizarras, né? Esse grande panorama mostra que as redes sociais vão muito além do Facebook, ainda que a plataforma de Mark Zuckerberg seja dominante e quase onipresente. Sobre o futuro, é muito difícil dizer o que pode acontecer. É preciso acompanhar de perto. Tudo muda muito rápido. Você lembra do MySpace? Pois é, quem diria que ele ia desaparecer um dia, né? É o mesmo que qualquer um de nós diria hoje sobre o Facebook. Na visão de alguns, o LinkedIn, um canal específico para contatos profissionais, talvez seja quem aponte para uma ideia do que o futuro pode nos trazer. É mais interessante que apareçam redes de nicho, né, e ocupem o espaço. Não vão ser redes de 1 bilhão de usuários, mas vão ter os seus milhões dedicados e focados. No próximo bloco, veja como usar sua TV como um verdadeiro console de videogame. Você confere um passo a passo super simples para dar um uso a mais ao seu televisor. E ainda hoje tem a estreia do Olhar Olímpico, a Olimpíada sob a visão da tecnologia.
O Olhar Digital Plus volta já. Os chips dos celulares estão entre os responsáveis pelo gigantesco crescimento da telefonia móvel nos últimos anos. Depois deles, tudo ficou muito mais fácil. Mas os chips vão ser aposentados, ainda que as operadoras resistam à mudança. Veja o que vem por aí. Conhecer você conhece, claro, sem dúvida. Mas você sabe para que serve? Este pequeno e cada vez menor chip é o responsável por praticamente tudo no seu celular, voz e dados. Claro, isso quando você não está conectado a uma rede Wi-Fi. Mas antes de qualquer coisa, a função básica do SIM Card é autenticar você, o usuário, quando se conecta à rede da sua operadora de telefonia móvel. E autenticar quer dizer também te identificar para mandar a conta depois. Além de identificar, o SIM Card também pode armazenar informações nos telefones celulares, como, por exemplo, agenda, configurações, serviços contratados, entre outros. O primeiro chip SIM foi criado na Alemanha, em 1985, mas naquela época não deu certo não, e era grande demais, do tamanho de um cartão de crédito. Ia ser meio difícil encaixar num celular hoje, né? Mais tarde, em 92, com a chegada da rede GSM, o SIM Card se tornou mais eficiente, mais barato e bem menor. Aliás, com o tempo, foi ficando cada vez mais minúsculo. Ele ficou cada vez menor e cada vez mais poderoso. Comparado com os primeiros SIM Cards, que tinham 2K de memória, hoje nós temos SIM Cards com 2 GB, 8 GB, ou seja, de 1 a 4 milhões mais memória do que os primeiros SIM Cards de primeira geração. A partir da introdução do SIM Card, a autenticação do usuário deixou de ser dependente do aparelho celular. É só por causa dele que hoje dá para trocar de aparelho mantendo a mesma linha, mesmas configurações, mesma identidade. Apesar do seu encolhimento, hoje no Mini, no Micro e no Nano SIM, as características continuam praticamente as mesmas por quase 25 anos. A novidade é que depois de tanto tempo fazendo parte das nossas vidas, ao que tudo indica, o SIM Card está com os dias contados. Recentemente, Apple e Samsung, em uma ação nada comum, deram as mãos para discutir a adoção do eSIM, um SIM Card virtual. Ou seja, num futuro, esse pedacinho de eletrônica ou de hardware, ele poderia ser virtualizado ou incorporado dentro do próprio aparelho celular. O que traria no futuro até mais segurança para o usuário, no caso de roubo, no caso de fraude, ou no caso de hackers. Para nós, usuários, a vantagem de um chip virtual já embutido no aparelho seria a possibilidade de trocar de operadora livremente. A gente vai poder, por exemplo, avaliar as ofertas de cada empresa e escolher os melhores planos e condições sem qualquer vínculo. Ou seja, o eSIM não seria uma algema entre cliente e operadora. Bem bacana, hein? Especialmente se você levar em conta a qualidade do serviço oferecido por aqui. Os fabricantes de celular querendo ocupar o mercado das operadoras e vice-versa. Além de toda essa dinâmica tecnológica, existem tensões econômicas muito fortes. Um fabricante de aparelho celular poderia, por exemplo, assumir o papel da operadora de telefônica e vice-versa. Mas nada acontece da noite para o dia, né? Muito menos quando há interesses econômicos envolvidos. As operadoras certamente não querem o fim do SIM Card como ele é hoje, mas as fabricantes, como Apple e Samsung, já estão negociando a criação do padrão junto à GSM Association, organização responsável pelo sistema global de telecomunicações móvel. A ideia é introduzir o eSIM Card já nos lançamentos de 2016. Será que o iPhone 7 já pode vir assim? Bom, vamos saber em outubro. Enquanto isso, fica a nossa torcida para que a nova tecnologia realmente seja lançada brevemente e chegue logo logo por aqui. Smart TV. Você precisa tirar o máximo da sua.
E uma das coisas mais legais que você pode fazer com ela é praticamente transformá-la num console de games. Como? É com a nossa colunista especialista em descomplicar a tecnologia. Oi, Lu! Oi, Marisa! Oi, gente! Toda semana eu estarei aqui para te ajudar a aproveitar o máximo da tecnologia. Na semana passada eu falei sobre tudo o que as Smart TVs podem fazer? Então, hoje eu vou te explicar sobre como transformar a sua TV em um videogame. Assim como os smartphones, você também pode baixar aplicativos de jogos na sua TV. É só acessar a loja virtual, escolher o game que você quer e instalar. Tem opções para todos os gostos, como Just Dance Now, Minion Rush ou Asphalt Airborne. E sabe o que eu achei bem legal? É que para esses jogos não precisa ter um joystick. Você consegue jogar com o próprio controle da televisão. Dependendo do game, dá até para controlar pelo smartphone. E fazer isso é super fácil. Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone. O jeito mais fácil é fazer uma busca pela marca do seu televisor. Escolha o aplicativo de controle remoto e baixe no seu smartphone. Pronto! A partir daí, dá para usar o telefone para jogar na TV. Incrível, né? E tem mais! Assim como hoje é possível assistir filmes e séries online através de serviços de assinatura como Netflix, você também pode aproveitar os melhores games jogando diretamente na sua TV, sem precisar de um console. É só contratar um serviço de games online, o Gamefly. Mas essa tecnologia, por enquanto, está disponível apenas para as TVs Samsung com o sistema operacional Tizen OS, tá? É bem simples. Você contrata uma assinatura mensal e escolhe um game ou um pacote de jogos. São mais de 80 jogos online, como Darksiders, Batman Lego e Red Faction. Para jogar, você vai precisar de um joystick compatível, viu? Olha só quais são as opções. E para finalizar, eu tenho uma dica importante. Para jogar com qualidade, sem travar, a velocidade de conexão de internet precisa ser de pelo menos 4 megabits, se for jogar em baixa resolução, e 8 megabits para alta resolução, tá? E sempre que você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo nas redes sociais. Use a hashtag LuExplica que eu respondo tudo. Use a hashtag LuExplica para enviar suas dúvidas para a Lu. Sinta-se cada vez mais à vontade na era digital. Depois do intervalo, tem a estreia da série Olhar Olímpico. Veja como a tecnologia, junto com o esporte, será o idioma comum dos jogos. Tem coisas bem bacanas nessa união entre era digital e desempenho. O Olhar Digital Plus volta já. Quem trabalha nos bastidores também é herói olímpico. E a Cisco está com eles, fornecendo redes e servidores para conectar o Rio de Janeiro ao resto do mundo. Cisco, apoiador oficial, celebrando os heróis dos bastidores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os Jogos Olímpicos que se aproximam representam grandes desafios, e não apenas para quem vai competir pelas medalhas. Nos bastidores da organização, os obstáculos a serem superados são imensos. Uma coisa é certa, tanto para atletas quanto para quem trabalha nos bastidores, a tecnologia é fator decisivo. É o verdadeiro idioma comum de um evento mundial. Na primeira reportagem da série Olhar Olímpico, você confere como as imagens em alta definição e a análise de vídeo se tornaram divisor de águas para várias categorias.
Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. A conquista de uma medalha olímpica é decidida no detalhe. Em competições de alta performance, os vencedores se destacam, na maioria das vezes, por milésimos de segundo, um piscar de olhos. Se o Brasil tem a pretensão de se tornar uma potência olímpica, atletas e treinadores vão precisar estar atualizados e conectados. Uma ferramenta tecnológica poderosa para se destacar desse detalhe quase instantâneo é a análise de vídeo. Desde 2009, o Comitê Olímpico Brasileiro trabalha com especialistas e softwares especializados em análises de imagens. Mais de 20 esportes do COB já utilizam o software de análise de imagens, mas a ideia é oferecer essa tecnologia a todas as modalidades olímpicas. Hoje faz parte do dia a dia do atleta, do dia a dia do treinamento, análise de vídeo, análise estatística, análise biomecânica, para que a gente consiga ter um passo a mais, uma vantagem a mais em relação aos nossos adversários, ou pelo menos igualar. Com o software, é possível fazer desde uma análise estatística completa de partidas, performance e treinos, até mesmo avaliar minuciosamente a biomecânica do atleta. A parte estatística do software ela é toda customizada, né? E ela é customizada com base naquilo que o treinador pede do analista, né? Ou seja, os indicadores de performance são todos eles customizados dentro da ferramenta para atender aquilo que o treinador, cada modalidade precisa, né? Então ele é bem dinâmico nesse sentido de ajudar aí o treinador a ver o jogo ou a performance do atleta dele da maneira que ele realmente precisa ver. É na análise, se mostrando a análise exatamente com a imagem, ele vai ver exatamente onde que ele pode ganhar, né? Em comparação, se a gente colocar ele comparando com uma imagem do principal adversário dele ou do ícone do esporte dele, fica muito mais fácil. Ou seja, ele vê exatamente qual é a distância que ele está para quase a perfeição. Lá fora, muitos outros países utilizam a técnica da análise de vídeo. A popularização de técnica e das ferramentas gerou até uma nova função no esporte, o analista de vídeo. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, mais de 500 universidades já contam com a matéria de análise de imagens no currículo. Aqui no Brasil, cada dupla do vôlei de praia, por exemplo, tem seu próprio analista. Assim, também é com os jogadores de tênis e até com os pilotos de BMX. O trabalho tem que ser feito por alguém especializado, né? Um analista de desempenho mesmo, não o cinegrafista. Porque o que a gente tinha antes era o cara que ia lá e filmava, entregava o vídeo para o treinador que tinha que fazer a análise, ele não tem tempo para isso, o treinador tem que ir lá treinar o cara. Com a análise de vídeo é possível treinar melhor, executar movimentos mais próximos da perfeição e ganhar aqueles milésimos de segundo que podem fazer a diferença. Se a gente quer realmente se tornar uma potência olímpica, se nós realmente quisermos andar entre os primeiros colocados nas principais modalidades ou em todas as modalidades ou querer evolução em qualquer modalidade, a gente precisa ter a tecnologia como nossa aliada. A tecnologia é difícil ficar sem ela hoje porque ela está muito na essa geração é a geração da tecnologia. Oferecimento Cisco, fornecedor oficial de redes e servidores dos Jogos 2016. Na semana que vem, no segundo episódio do Olhar Olímpico, vamos conhecer de perto uma das grandes promessas para o transporte público do Rio de Janeiro. O VLT não é um conceito novo, mas aposta quase todas as fichas na tecnologia digital. Você não pode perder. Semana que vem tem mais Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!